Dúvida. Você tá em que estágio da químio você tá? Eu já terminei as químios, 16 sessões. Em quantas semanas? Olha, desde abril, comecei em abril. Ah, tá legal. E Maio, qual o junho, intervalo agosto, entre as setembro, químios 6 que você meses. fez? As 12 primeiras sessões, que foram as brancas, né? Eles chamam de série branca, foram semanais, uma vez por semana. Aí, quando eu terminei as brancas, eu dei um intervalo de 21 dias e comecei as 4 últimas vermelhas, que que tiveram um intervalo de 21 dias também, uma para outra. Mas branca, vermelha, isso é diferença, assim, da composição do medicamento, é isso? A cor da vermelha é vermelha mesmo. Mas ela são 2 medicamentos que eles chamam de AC. A é um medicamento, que eu não lembro o nome técnico desse medicamento. E o C é outro medicamento também, que eu também não sei. Não lembro o nome técnico. Carboplatina, talvez? Carboplatina? Carboplatina eu acho que que eu tomei na branca, se eu não me engano. Taxol e carboplatina. E você teve efeito colateral? O que você sentiu? Ou você foi daquelas que passa super bem? Nas brancas, sim. Passei passei bem melhor. Agora as vermelhas eu senti um pouco mais de cansaço e náuseas. Então, essa era uma das questões, que eu queria, um dos motivos que eu quis fazer o podcast também. Porque assim, quando a gente tem câncer de mama, ou acho que qualquer outro câncer, a gente começa a procurar, né? E no Google. E ouve outras pessoas, e acaba ouvindo outras pessoas. E muita gente assusta muito a gente, né? Tem muito... Assusta. Olha, Bia, muito, né? Eu vou te falar, você acredita que eu não olhei em nenhum momento nada Jura? No Google? Eu lembro que você me falou. Eu que sou uma viciada em Google, com relação ao câncer, eu não tive coragem de procurar e de pesquisar absolutamente nada. Porque você estava com medo? Sim, medo. saber que eu ia encontrar coisas negativas. Mas também você tem uma confiança nos seus médicos, né? Exatamente. Aí você fala, eu vou seguir o que eles dizem e não o que esse monte de gente fala, que a internet a gente sabe que é um esgoto de bobagem às vezes, né? Tanto que um dos meus... O meu oncologista falou, menos Google. Porque eu já chegava cheio de perguntas, né? Ele falava, calma, menos Google. Porque quando a gente ouve, mesmo outras pessoas, até coincidência tá a Malu conversando com a gente aqui. Porque quando eu fui no chá de bebê do segundo filho da Malu, eu estava saindo da minha radioterapia, do meu primeiro câncer. Porque eu fiz, no primeiro câncer eu fiz radioterapia, quadrantectomia e a radioterapia. Você está fazendo 15 anos, então? Não mais. Foi em... Foi novembro de 2007. 2007? Meu filho vai fazer daqui uns dias 15 anos. É por isso que eu sei. Foi em 2005, 2004 que eu operei. A gente depois faz as contas direitinho. Legal. E tinha uma amiga tua, uma senhora, mãe de alguma amiga sua, se não me engano, que ela tinha feito rádio. Só que eu estava muito tranquila e ela não. Tipo, eu estava tranquila, estou curada. Ela não. E ela tinha passado exatamente por tudo que eu tinha passado. Ela fez a quadrantectomia, ela fez a rádio, os mesmos números de sessões, ela estava tomando tamoxifeno, porque eu ainda tomo remédio, ela não, porque é outro tipo de câncer. E... Enfim, ela me assustou muito. Ela me assustou tanto. Quem é mal. Essa? Não lembro. É parente minha? Agora eu não vou lembrar. Eu acho que era mãe de estava na minha casa, no chá de bebê do meu filho, colocando azucrinação na sua porque cabeça. Ela estava com medo, na verdade. Então, e eu tentava falar para ela, e por mais que eu falasse, olha, mas a gente está curado, seu médico, mas mesmo assim ela não se conformava com aquilo. É que tem gente que é muito negativa. É muito, mas aí que vem. O que acontece? Por exemplo, você vai tomar o tamoxifeno, que é um dos remédios. Você vai ler sobre o tamoxifeno, parece assim, a pior parte do tratamento é tamoxifeno. Gente, é a segunda vez que eu tô tomando tamoxifeno. Eu não sinto nada por causa do tamoxifeno. Ele nunca me deu nada. Então, assim, era essa a ideia que eu queria, porque assim, químio não é sempre um horror, né? Eu tenho uma amiga até, a Sila, minha amiga de infância, muito amiga, sou madrinha da filha dela e tivemos câncer juntas. Ela antes de mim.
E ela que me acalmou. Ela não sentiu nada de nada de nada. A Thalita mesmo, na segunda um pouquinho mais, mas a primeira, a Thalita foi muito melhor que eu, por exemplo, né? Então, e mesmo eu achei que perto do que a gente ouve, claro que tem gente que às vezes sente mais, tem gente que sente menos, tem gente que não sente nada. Eu achei tranquilo, perto do que a gente ouve, não é, Thalita? Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas. A gente vê pessoas tendo variadas reações, cada organismo é diferente, mas meus médicos me elogiaram muito. Assim, em vista de outros pacientes, né, que eles têm conhecimento, que fizeram o mesmo tratamento que eu pro mesmo tipo de tumor que o meu. Que se debilitam muito mais, entendeu? Porque eu acho que tem assim, eu acho que a gente ajuda bastante na história toda. Uma vez eu li um livro até que, nem sei se pode falar aqui, bom, enfim, era um livro sobre o câncer, porque quando minha sogra teve, eu também fiquei um pouco assim aflita com a coisa, ela tinha, e aí ele dizia assim, comparava as células da gente com um exército, né, e um exército precisa de um comandante que esteja na frente motivando todo mundo a lutar, e fala assim, as suas células estão lá, se você for o comandante delas e falar, vamos lutar todo mundo junto, elas reverberam essa mensagem, digamos assim, eu não sei explicar, não, assim, tô tentando traduzir para outra situação, mas é um pouco isso, né? Você você reagir a isso então, positivamente, não reagir querendo negar, mas assim, porque tem muita gente. É o que temos, vamos trabalhar. Eu até me surpreendi também que muitos médicos chegaram e falaram assim, nossa, eu tô surpreendida com você. Eu falava, mas por quê? Ela falou, porque tem gente que fica parado, não faz nada, né? E eu tentei fazer exercício na época, a gente estava na pandemia, eu punha, mas depois, porque assim, teve até um momento eu não passei bem porque a minha mama estava infeccionada, porque eu fiz a reconstrução da mama. Mas assim, porque ela falou que muita gente fica paralisada, tem gente que não quer fazer o exame, eu conheço gente que não faz o exame de prevenção porque tem medo de descobrir, sendo que a cura é a prevenção, é o avestruz, né, bicho? O cara enfia a cabeça debaixo da terra para não ver. Por isso que eu não queria que fosse que não fosse pesado, porque o que eu procurava, tudo era pesado, sabe? Então, você vê tudo pesado, o que você faz? A outra coisa que eu pensava é assim, muita gente falava, nossa, você lidou muito bem na químio. E a minha químio foi pesada, porque, vamos falar, o meu câncer e o dela são cânceres agressivos, né? Que é o HER2 positivo, que é o meu, e o HER2 e o triplo negativo dela. Vocês vão ter que explicar essa parada, porque eu sou ignorante. E aí o que acontece? Eu esqueci que eu ia falar. Lembrei. Então, assim, o meu médico falou, eu vou pegar pesado na sua químio, porque você vai... porque eu quero que você vai ficar curada. Então, eu vou pegar pesado na sua químio. E eu, pessoalmente, não achei tão pesada. Por que não sei se foram os remédios junto, mas eu acho que foi tudo que eu fiz durante a vida toda. Exercício, alimentação, bababá, sabe? Então, exatamente. Quando você é informado de que você vai ter que passar por uma sessão de químio, vocês acham que tem alguma coisa que a paciente possa fazer para minimizar o efeito? Né? Sei lá, toma mais líquido, sai para caminhar todo dia. Assim, tem coisas ou você sabe que vai passar mal? Atividade física, eu acho que foi muito importante para mim. O que você faz de atividade física? Muita caminhada e você academia do prédio. Antes? Academia no prédio eu faço esteira, aeróbico, né? Você sempre fez? Já fazia. Tá. E você come direito? Alimentação, eu aderi muito a sucos naturais, esses sucos que a gente faz, que é verde... Detox com couve, abacaxi, gengibre, limão. Então, gengibre é um dos alimentos, por exemplo, que ajudam no enjoo, por exemplo. Só que assim, é isso que ela tá falando. Ela conseguiu seguir, eu não.
Eu comi tudo que eu nunca comi. Não tudo, mas eu queria muito carboidrato. Eu não conseguia comer. Mas eu sei que que a dieta ajuda a não passar mal algumas vezes. Ajuda a não passar mal. Eu confesso para você que nas vermelhas eu também dei uma abusada um pouco no carboidrato e no Porque a vontade açúcar. que dá é comer carboidrato. Por causa do paladar, né? por causa o paladar muda e você verdade. tem necessidade de coisas mais A químio altera, assim, essa... Altera. Altera. Muito. Eu acho que deve ser, como eu nunca tive filho, nem você, né? Então, eu acho que deve ser igual mulher grávida. Não tem vontade de... Eu tinha vontade de comer determinada coisa, porque como eu não conseguia comer um monte de coisa que normalmente eu comia, mais saudáveis, então eu tinha vontade de comer o pão, a pizza, sabe, dava vontade em você, assim, Dava. de coisas... é quase Coisa igual a mulher salgada, grávida. batatinha do McDonald's, sabe? Bem salgada. Então isso é uma reação um pouco da químio, né? Tem esse rebote, toda essa ressaca do passar mal, tem essa fome esquisita e tem mau humor, tem todo saco cheio, bode, muito químio. bodeada nessa fase vermelha, viu? É chato ser seu irmão, seu marido, quando você tá fazendo químio? É uma pergunta, porque às vezes a pessoa tem que te aguentar e tem que ser gentil, então, porque você tá fazendo uma químio. Sabia? Não é uma discussão que se tem. É mesmo? Sim, porque assim, a pessoa às vezes resolve, tô doente, faço o que eu quero. E tô revoltada com a vida. Revoltada com a vida. Tô puta da vida porque tô fazendo uma química, eu não mereço tá doente. Isso. E ele que aguente. Existe gente que acha que é assim. Deixou de novo o calçado aí, o sapato no meio do chão, esse tipo de coisa. Não, essa é uma briga de sempre, não vale, mas assim... Isso é normal. Traz logo o copo de água, não sei o que, esse tipo de... Não, mas conta, eu tô zoando. Mas isso... não, você tá certíssima. É chato ser seu marido quando você tá fazendo química? Essa é a pergunta. Eu acho que é. Não por isso, mas não por esse motivo. Pode falar. Sua opinião, eu não sei, eu vou entrar num mérito de questão que eu... Não especificamente com o meu marido, mas eu aproveitei esse tempo da doença para me afastar de um monte de gente. De um monte de gente. Mas você percebeu se alguém se afastou de você durante a doença? Porque... Também, isso. Porque tem gente que não suporta, não aguenta ver você na pior. Muitas pessoas Jura? Se afastaram. Não digo que assim, se afastaram, sumiram. Algumas ficaram na retaguarda. Jararacas. Algumas... Não, sabe o que acontece? Tô brincando. Imagina, às vezes a pessoa gosta tanto de você que ela não suporta de ver sofrer. É isso. Também acontece. E ela acha que não vai conseguir te dar o apoio. Porque a minha mãe é uma pessoa... Aliás, a minha mãe, eu pedi pra minha mãe fazer essas esfirrinhas, eu não falei das esfirrinhas da minha mãe. Esfirrinhas, mamãe. Deixa eu aproveitar e falar das esfirrinhas da minha mãe. Eu falei, mãe, faz Mas ela não vai conseguir vender pra tanta gente. Não, mas ela só não pra vai gente. Vender, você tá fazendo propaganda. Ela não vende. Mas é assim, como eu sou metade árabe, metade italiano, eu como muito comida árabe. Aliás, esquecemos o hummus para elas comerem. E aí falei, mãe, a esfirra da minha mãe não é boa? Delícia. Você experimentou a esfirra? Sem igual. A esfirra da minha mãe é a esfirra da minha mãe. Então eu falei, mãe, eu ia falar da senhora no podcast. Muito obrigada, dona Ivani Saba Cavelucci. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Um beijo pra dona Ivani, minha querida. Mas o que a gente estava falando? Eu começo as esfirras desde os 15 anos. Minha mãe, é verdade. Minha Malu é minha amiga há muito tempo. Já. E aí, o que acontece? Mas as pessoas. Então, vamos falar mal das pessoas. A minha mãe é uma que quando alguém tá doente, alguma coisa, ela não gosta de incomodar. Ela quer saber da pessoa, mas ela não liga. E eu tive algumas pessoas que fizeram isso e eu fiquei magoada, né? Porque eu sou contrário. Mas hoje assim, depois de um tempo eu entendi. Na hora eu achei que não quis se afastar de mim. Porque quis se afastar de mim. Mas eu acho que não... Aí, sabendo que minha mãe é assim, eu falei, não, deve ser isso. Aí passou. Né? Mas eu tive gente que me ligou todos os dias. Mas aí a super reação também. Uma pessoa tem que ter bom senso, né? Tem essa aqui, a garrafinha, água com bom senso. Porque não vai se afastar de não ligar nunca mais. Mas também, ligar de manhã, de tarde, à noite, assim, você tá bem? Você fala, não, as minhas amigas, as que me ligaram não foram assim. Foram bem bacanas. Por quê? Porque a Thalita, acho que continuou trabalhando. Beatriz ficou em berço esplêndido, né?
Eu fiquei deitada quase o tempo todo. É uma assistindo madame da Netflix. Zona Sul. Exato. Não é. O que Tô acontece? brincando, No não é começo, madame. eu tive muita... Eu tirei a mama, né? Então, eu tive a operação e logo em seguida já começou a quimio. Foi muito ruim, foi muito pesado. Ah, é. Pera lá. Certo, desculpa. É porque eu sempre me pergunto qual é a ordem das coisas. Você primeiro opera, depois faz químio, ou você tá fazendo químio e depois vai Então, operar? depende muito do subtipo do tumor também. Porque tem Você casos é o e hair- casos. Na verdade, o meu primeiro tumor, eu operei, fiz o quadrante, fiz radioterapia e tô batendo na mesa e isso faz barulho. E aí eu operei, fiz radioterapia e depois comecei o tamoxifeno. A Thalita vai fazer o quê? Ela começou pela quimio, porque hoje em dia mudou o protocolo. Antigamente se fazia quimioterapia, posso falar? Pode. Antigamente se fazia quimioterapia ou para diminuir um tumor muito grande antes da operação, ou fazia para depois da operação, complemento da operação. Hoje em dia tem um protocolo que eles chamam de... como que chama? Esqueci o nome. Meu Deus. Protocolo Neide. Tô brincando. Neoadjuvante. Isso. Como é que é? Neoadjuvante. Neoadjuvante. Que é um protocolo que você faz a quimio antes. Por que eles fazem isso? Pelo que eu entendi. Eles fazem antes, eles fazem primeiro a quimio, depois operam. Na hora da operação, se não tiver mais nada, por exemplo, ela fez a quimio. Na hora que ela operar, na hora que não vai ter mais nada, eles vão ver, porque eles vão mandar, né, para biópsia. E aí, como chama? Não é biópsia, biópsia. Na verdade, é biópsia, mas é que tem o cara lá, o especialista. Da célula, né? Esqueci o nome dele. Citologia? Não. Esqueci. E aí, não o que sei. acontece? Não é que eu esqueci, eu que vou não lembrar. sei. Ai, meu Deus, eu sou muito esquecida. E aí, o que acontece? E aí, se chegar, não tem nada mais na mama, eles conseguiram ver que a quimio deu muito efeito. A quimio curou em todos se tiver passado qualquer coisa, para qualquer lugar, sabe que a quimio curou. Uhum. Se não, aí eu já não sei se obrigatoriamente eles fazem, eu acho que sim. Eles geralmente PET fazem scan? a terapia-alvo de complemento, existe terapia-alvo depois. No caso dela, ela fez terapia-alvo já antes, não foi isso? Eu fiz imunoterapia, na verdade, e vou não é continuar a terapia, imunoterapia. Isso são outros tratamentos. É que é tanta novidade, né? Que assim, a oncologia tá muito rápida. É a área da medicina, assim, mais rápida é a oncologia. Gente, posso fazer uma pergunta? É meio teoria da conspiração, tá?